A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical e estou aqui com a nossa irmã Ruth, que é pedagoga, professora na Escola Bíblica. Paz do Senhor, irmã Ruth. A paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para trazer uma dica, uma dinâmica para você, professor, utilizar em sua sala de aula da lição de jovens de número 8, que tem por título O Conselho de Jeremias aos Reis. Os objetivos da nossa lição são destacar o ministério profético de Jeremias junto aos reis, refletir a respeito da vida de Jeoaquim, o rei que rejeitou a palavra de Deus, e mostrar que Zedequias foi o rei das incertezas. Né? Eu aprendi muito com essa lição, é uma lição maravilhosa, né? E eu já gostaria de, nesse momento, ouvir a nossa irmã Ruth com a sua dica ou a sua dinâmica de hoje. Amém. É um grande prazer estar aqui novamente. E eu trouxe um momento bem simples, que tem o título Rei e o Profeta. E o objetivo é refletir sobre o ministério profético de Jeremias junto aos reis e as consequências de rejeitar ou ser indeciso em relação à palavra de Deus. O professor vai precisar de papel e caneta, e se ele quiser, se preferir, pode fazer um círculo, né, com a turma, uma roda. E ele vai pedir para que os jovens imaginem que eles são o rei de Judá e que nesse momento eles recebem uma mensagem de Jeremias. E a mensagem pode ser algo como: Deus está descontente com o seu povo e quer que você se arrependa, né, e volte para ele. E o professor vai pedir para que cada jovem escreva o que eles fariam, a resposta que eles dariam no papel, eles vão escrever. E depois eles vão compartilhar, né, as suas respostas e discutir as seguintes perguntas: por que você tomou essa decisão? Quais são as consequências de suas escolhas? E o que você aprendeu com a importância de seguir a palavra de Deus, né? E o professor vai ouvir as respostas dos alunos e abrir esse momento para uma discussão. E essa dinâmica é bem simples, né? Ela permite que os jovens compreendam melhor o ministério profético de Jeremias e a importância de realmente seguir a palavra de Deus. E eles refletirão as consequências de rejeitar ou ser indeciso a palavra de Deus, e eles também vão desenvolver habilidades, né, para a tomada de decisões baseadas na Bíblia. E é isso. Que dica maravilhosa! Vai ser com certeza um momento muito importante, né? Para os jovens refletirem, se colocarem, né? Se No imaginar lugar. neste lugar. Exatamente. Muito bom. Obrigada, irmã Ruth, por sua contribuição. Amém. E a minha dinâmica, certo? Eu trouxe para levar os jovens a refletirem sobre essa importância, né? De ouvir, de obedecer os conselhos de Deus, mesmo quando eles parecem difíceis, né? Porque era a situação que a lição retrata, né? E como material, o professor ele vai precisar de papéis e canetas e ele vai precisar escrever três cartazes, né? Pode ser, inclusive, não precisa ser em cartolina, né? Pode ser numa folha de ofício. O professor só vai precisar escrever Conselho de Deus, Conselho do Mundo e a minha vontade. Então, vai ser essas três frases que o professor vai precisar escrever. Aí o professor vai ler, né, o texto bíblico de Jeremias, explicar brevemente, né, que Jeremias foi um profeta corajoso, que aconselhou o rei Zedequias a ouvir a voz de Deus. No entanto, o rei preferiu seguir seus próprios caminhos, e isso trouxe consequências. E aí você, professor, vai dividir os jovens em pequenos grupos, entregar a cada grupo situações do cotidiano deles. Por exemplo, um amigo te convida para algo errado. Você está em dúvida sobre o que fazer com seu futuro. Você precisa decidir se fala a verdade, mesmo que isso te prejudique, né? Então, cada grupo deve discutir três respostas para cada situação. Uma para o conselho de Deus, né? O que a Bíblia nos ordena, né? Nos orienta. Uma resposta para o conselho do mundo, né? O que as pessoas geralmente fariam e a sua própria vontade, o que você gostaria de fazer, né? Então ele vai pegar essa situação e ele vai responder dessas três formas. E aí depois cada grupo pode compartilhar as suas respostas, né?
E aí o professor ele pode levar os jovens a uma reflexão, perguntando, né? Por que é tão difícil seguir o conselho de Deus às vezes? O que acontece quando escolhemos ouvir os outros e não a voz de Deus, né? O que aprendemos com Jeremias e o rei Zedequias? Né? Então, você vai levar os jovens a refletirem sobre as consequências das escolhas. Né? Acho que a dinâmica leva muito a isso, a eles refletirem as consequências de suas escolhas, né? Então, você pode ali fazer um momento de reflexão com eles após essas perguntas, né? Você pode reforçar, né, que Jeremias ele foi fiel em falar o que Deus mandou, mesmo ele não era tão popular, né? Mesmo assim, ele foi fiel, mesmo sendo impopular. E o rei, por sua vez, teve a chance de obedecer, mas ele não quis. Né? Então, você vai levar os jovens a refletirem sobre isso, sobre as consequências de não ouvir a voz de Deus. Então, Uhum. essa é a minha dinâmica de hoje. Você tem algo mais a contribuir, irmã Ruth? Não, não, muito obrigada. Então, nós desejamos para você, professor, uma excelente aula. Continue nos acompanhando aqui no podcast e a paz do Senhor Jesus.